Olá, dias de paz, luz e muita sabedoria para nós. Vamos então para a nossa aula 57, 57ª aula, ainda no capítulo 3, e hoje o nosso título é A Câmara do Rádio. Vamos ver do que se trata isso. Antes fazemos a nossa revisão. Então, na aula anterior, nós vimos que o Sr. Guy Ballard e os jovens passaram pelos aposentos, né? E que aposentos, diga-se de passagem, porque algo assim espetacular, de acordo com a descrição que o Sr. Guy Ballard faz, né, desse local dali, o quarto, né, a banheira, enfim, as acomodações, o local de acomodação, tanto do Sr. Guy Ballard, do Rex, Nada e Pérola, algo assim espantoso, surpreendente. E eles tiveram ali uma acolhida, né, como de um rei, de um príncipe, até como o Sr. Guy Ballard mesmo se refere. Ele diz, olha, os aposentos são palacianos. E isso é algo que faz parte de toda a perfeição, faz parte daquilo que é a realeza da vida. É claro que se nós olharmos através dessa nossa percepção mais simples, né, no sentido de nós nos baseamos através daquilo que é a nossa relação com a vida. Então, dentro da esfera humana, nós encontramos distinções ou diferenças de classes sociais, inclusive, onde, infelizmente, impera uma desigualdade muito grande. Então, falar sobre a riqueza, sobre a opulência, sobre, quem sabe, até a ideia de luxo, né? Porque isso que eles estão vivendo, para muitos, é um luxo, é algo digno de um rei, de um príncipe, de uma realeza, que é para poucos. Só que dentro da esfera vibracional elevada, tudo isso é possível, tudo isso é muito simples, é natural, não é algo em que se gere apego, se gere a necessidade de se ter isso. É simplesmente a perfeição se manifestando através da beleza, da opulência, né? Ou seja, não há falta de nada, não há a necessidade de se ter alguma coisa no sentido humano que nós temos aqui, de ter que trabalhar e ganhar o pão e termos que labutar para conseguir receber algum retorno e assim consigamos sobreviver. Não. Nas esferas elevadas, ou seja, no reino de Deus, né, que é todo o universo, quando nós estamos despertos, nós entramos em contato exatamente com todas essas possibilidades. Então não há distinção em relação àquele que tem mais ou menos. Todos vivem exatamente dentro dessa potencialidade maior. E tudo isso é muito natural, não é uma coisa que para os mestres, para os seres libertos, ou seja, para o universo dentro da criação de Deus, seja algo espantoso. Mas ali, claro, né, para o Sr. Guy Ballard e os jovens que estão passando por essa experiência pela primeira vez, tudo isso realmente é muito surpreendente. Mas é algo para a gente pensar, para nós analisarmos e entendermos que nós também somos filhos de Deus, somos filhos desta criação, somos originalmente oriundos dessa grande consciência cósmica e que nós temos a capacidade e o direito, a liberdade, né, de viver tudo isso. Mas as nossas limitações através da mente e das emoções que nós trabalhamos aqui ainda nos impedem de conseguir acessar essas grandes realizações. Mas vamos lá. Então, aí depois que eles passam por todo né, esse conforto, esse aconchego, eles vão para um grande salão, e um enorme salão mesmo, né, de acordo com a descrição do Sr. Guy Ballard, para participar de um jantar maravilhoso, onde tudo ali funciona
de forma invisível. Todo o serviço, tudo aquilo que é apresentado através das baixelas, né? Ou seja, dos pratos que estão sendo dispensados ali para que eles possam realizar a sua refeição, tudo é mágico, tudo é fora da nossa ideia de realidade aqui. É como já falamos inúmeras vezes, né? A ideia do conto de fadas, tudo simplesmente ali acontecendo como se fosse um conto de fadas. Mas isto que o Sr. Guy Ballard viveu junto com esses jovens, que foi ali proporcionado pelo mestre Saint-Germain, em mais de uma oportunidade, em mais de uma ocasião, tudo isso são realizações totalmente factíveis, totalmente reais, de acordo com o que o próprio mestre e outros mestres também já atestaram, já deixaram registrados para nós. Cabe a cada um de nós avaliar e tentar sentir se isso realmente tem conexão e se a gente consegue perceber, né, essa realidade. Bom, e está aqui o mestre, né, naturalmente dizendo, aí orientando que nós somos portadores desse poder, que tudo aquilo que o mestre fez, nós também podemos fazer, assim como foi o grande exemplo que nós citamos também na aula anterior, do amado mestre Jesus, se apresentando para a humanidade como um ser através da consciência crística, essa consciência tão elevada, assim como também fez o Buda, através da consciência búdica, né? Ou seja, não há distinção entre um e outro, entre um ser e outro. São propósitos e missões diferentes, né? A gente não vai entrar aqui na questão agora, né? Mas todos esses seres e outros, né, tanto Jesus como o Buda e outros grandes mestres que estiveram aqui, muitos anonimamente, nos deixaram grandes ensinamentos para que a gente pudesse ter a certeza de que sim, é possível a realização e nós acessarmos esse conhecimento de uma maneira tão maravilhosa, tão espetacular, né? Nós somos portadores dessa graça, dessa bênção que é a possibilidade de realizar todas essas maravilhas, mas sempre pensando no benefício do todo e não algo próprio, egóico, algo que se volta somente para a individualidade. Essa é a percepção humana, a percepção da mente ainda reduzida, que não conseguiu se desprender, né, dessa esfera tão limitada, tão estreita. E o mestre diz, né, quando nós desejamos realmente aplicar isso por amor, né, sem prejudicar a vida, como foi o que dissemos, né, ou seja, para o todo, então sim, aí nós teremos essa potencialidade ali à disposição, acessível. Mas isso não se faz simplesmente pelo interesse próprio. Muitos alcançam realização, né, vamos colocar assim entre aspas, financeira, através de certos propósitos, mas isso é tudo provisório, não é algo que se consiga levar, né, além túmulo, como se costuma dizer. Ou seja, não carregamos isso através da nossa bagagem, qualquer coisa material. E esse poder, ele não é material nesse sentido que nós compreendemos aqui. É um poder espiritual, que faz parte da nossa origem. Então é muito diferente a concepção e a percepção disso. Vamos em frente. Bom, então, nesse momento, Mestre Saint-Germain, ele pede, né, para que Nada e Rex cantem duas canções, logo após o jantar ali, ele pede para que Nada e Rex, os jovens, apresentem ali uma das músicas, uma das canções que eles mesmos compuseram, né? uma letra. E aí eles se propõem a isso, ficam lisonjeados e logo, né, vão ali se posicionando. E Nada, quando entra em contato com o piano, é uma impressão fantástica, porque diz que o som, né, apresentado por esse piano é algo assim completamente diferente de tudo que já se ouviu, né? As notas ali que são geradas por esse piano é algo grandioso, e o Sr. Guy Ballard descreve isso,
fica tudo muito mais elevado, a própria canção que eles apresentam se torna algo assim de uma vibração muito acima. Então é fantástico, né? Acho que a gente só conseguiria compreender e entender isso com a sua realidade, com a sua, vamos dizer assim, com esse conteúdo tão precioso, se nós estivéssemos realmente ouvindo, vivendo isso lá no momento. Mas dá para a gente ter uma ideia, tentar chegar aí próximo, quem sabe, dessa possibilidade de imaginar que há sim coisas tão elevadas. Em algum grau, em algum nível, a gente consegue perceber isso. Muito bem. Então, o mestre agradece, né? Assim, Mestre Saint-Germain é um gentleman, né, um lord, então ele faz toda uma reverência ali após a execução da canção pelos jovens e de forma nobre ele agradece os jovens. Então é tudo muito cuidadoso, é tudo muito especial e isso é registrado pelo seu Guy Ballard através, né, da descrição que ele faz. Muito bem, e aí então terminada essa execução da canção, da música, Saint-Germain, o nosso amado mestre, convida todos para irem até uma câmara, chamada Câmara do Rádio. Né? É um outro espaço, um outro salão. Então, nessa Câmara do Rádio, eles encontram lá, logo que eles chegam, eles encontram três mulheres, 3 senhoras e 3 homens, né? Mestre Saint-Germain ainda se refere assim, a 3 damas e 3 cavalheiros, olha só, né? Como a tratativa é completamente diferente, né, daquilo que a gente está habituado, né, do que estamos habituados aqui através das nossas trocas. É um conceito já para muitos até antiquado, uma coisa assim que é formal demais, só que o respeito, a reverência, né, a gratidão, inclusive, que também entra aí, porque essa nobreza que existe nos atos é algo que nós, infelizmente, enquanto humanidade, na grande maioria das vezes, nós perdemos, deixamos de lado. Mas precisamos sim resgatar, né, essa gentileza, esse cuidado, essa atenção e extremamente importante. E o mestre dá mostras aqui, demonstra claramente isso. Né? Então eles lá conversando, né, sendo apresentado para essas pessoas que são, na verdade, trabalhadores lá desse local, vamos chamar assim, desse laboratório, desse lugar. E há uma senhora, né, uma mulher, que o seu Guy Ballard chama essa mulher de Leonora, não necessariamente é o nome real dela, né, mas ele passa o registro como, vamos chamá-la de Leonora. Então, essa senhora, Leonora, ela comenta sobre o rádio, um instrumento que está lá e que eles não conheciam aquele instrumento daquela forma. E aí ela diz, este rádio aperfeiçoado, que já é um rádio diferente, é o resultado de meu trabalho, o trabalho que ela desenvolveu, durante 7 diferentes encarnações. Olha só, então, se a gente considerar aí que ela teve uma média, né, quem sabe de uns 70, 80 anos em cada encarnação, algo assim, então a gente pode considerar que foram algo em torno de 7 séculos, mais ou menos, para conseguir chegar no resultado, na finalização desse aparelho que ela desenvolveu. E aí ela continua, em 4 destas encarnações, utilizei um corpo masculino. Então a gente entra naquele ponto, né, só como uma observação, para aqueles que não consideram, né, a reencarnação, que é nada mais, nada menos do que uma lei universal, natural, aqui fica claro, né, que as encarnações elas podem acontecer, elas podem ocorrer em corpos distintos, porque o corpo que nós temos hoje nada mais é do que uma vestimenta, uma roupagem, e essa roupagem ela pode mudar naturalmente de uma encarnação para outra. É assim que funciona, essas são as leis, e isso vai muito além dentro daquilo que são daquilo que é a sabedoria, né, e a condição
que existe no universo para realizar absolutamente tudo que é necessário para o nosso crescimento, desenvolvimento, para manifestarmos Deus através da nossa existência. E aí ela diz, levava comigo a memória desta experiência, né, do trabalho ali com esse aparelho, em todas as encarnações. Então, durante todo o tempo, ela mantinha essa memória. Olha que interessante, ela tinha um propósito com isso. Né? É um espírito, um ser que veio ali sustentando essa memória, esse desenvolvimento desse aparelho, ela tinha um propósito com isso, então ela foi sustentando isso ao longo do tempo, né? Entre as encarnações dela. E aí, por fim, alcancei a perfeição pretendida. Então ela queria chegar neste resultado que hoje está ali, né, nessa câmara, nesse lugar, nesse salão, podemos dizer assim, e o Sr. Guy Ballard e os jovens estão conhecendo esse aparelho, esse instrumento que o Mestre Saint-Germain está ali proporcionando a oportunidade a eles. Então ela diz, este rádio tem 3 campos de operação, os quais eu denomino alto, médio e baixo. Então, vamos ver como é que funciona, porque ela vai explicar, né, qual é a finalidade e a função desse rádio. Será que é só para ouvir uma musiquinha, como nós costumamos fazer aqui, uma notícia? Vamos ver. Muito bem, então, o funcionamento do rádio, no campo alto, diz ela, alcança outros planetas de nosso sistema solar. Como assim? Pois é, né? Tudo muito mágico, tudo muito contos de fada, como nós falamos, e agora aqui a coisa está chegando em algo interplanetário, né? Assim, a gente está indo fora, né, da atmosfera da Terra. Estamos já no extraterrestre, aquela coisa da ficção científica, mas é o que ela está explicando aqui. Esse equipamento, esse aparelho, este rádio tem a capacidade de, dentro de cada frequência, atingir campos vibracionais ou, né, essas ondas que estão além do alcance daquilo que a gente conhece até o momento. Né? Então vamos seguir. E aí diz, no médio, né, nesse campo médio, chega a qualquer parte do nosso planeta Terra, incluindo seus cinturões etéricos. O que são cinturões etéricos? Os cinturões etéricos são as faixas vibracionais que existem além dessa faixa que nós vivemos aqui enquanto encarnados. É aquilo que vibra acima, né, poderíamos dizer assim, numa dimensão acima da que nós estamos, ou, de acordo com as próprias palavras dos mestres, numa oitava acima. Né? Então, nós estamos numa faixa vibracional e existem outras faixas vibracionais. E esse rádio consegue, né, na sua média frequência, alcançar não só qualquer parte da Terra, do planeta Terra, como também essa faixa intermediária, né, que é chamada de cinturões etéricos. É como se fossem realmente cinturões envolvendo a Terra, né? São faixas vibracionais. Isso tem vários estudos, outras filosofias falam a respeito também. A gente tem aí, através até do próprio espiritismo, kardecismo, que fala sobre faixas, né, na atmosfera da Terra. Então, não é algo assim que seja uma novidade, né? A gente já tem essa informação circundando aí por várias filosofias, vários credos, enfim. Então, mas é interessante a gente ressaltar. E no campo baixo, né, na frequência mais baixa, e baixo aqui não é no sentido de inferior, tá? É baixo de uma frequência que está estratificada. Então, média frequência, alta frequência. Né? Então, a alta frequência lá no campo alto pega fora da Terra. Nessa frequência média, pega a Terra e aquilo que está nesses cinturões vibracionais. E aí um campo mais baixo, que é uma outra frequência que também existe aqui na Terra, e como eu falei, não necessariamente, como a gente vai ver, não é porque seja baixo que é algo inferior, a gente vai perceber isso já já. Então no campo baixo chega ao interior da nossa Terra, crosta terrestre, olha só. Vamos primeiro estabelecer contato com algumas de nossas cidades, então ela vai fazer testes aqui.
ela vai demonstrar como esse rádio funciona ali na prática, para eles entenderem. Então vamos lá, vamos acompanhar. E aí ela faz uma captação de frequência, né, vamos dizer assim, onde o rádio pega uma faixa vibracional ou uma sintonia, a gente pode dizer assim, de uma conferência que está acontecendo, uma conferência de rádio em Nova York. Só tem um detalhe: o local onde eles estão é na região ali do Wyoming, né, nos Estados Unidos. Então ela modula esse rádio para captar uma rádio que está transmitindo uma conferência lá em Nova York, ou seja, a 3.000 quilômetros de distância aproximadamente. Então, o rádio consegue captar grandes distâncias. A gente já está começando a perceber isso. Aí depois ela continua nesse mesmo processo fazendo os testes e demonstrando ali. Em seguida, né, ela estabelece contato com Londres, olha só, Paris, Viena, no Cairo, ela vai rodando o planeta, Calcutá, Hong Kong, Melbourne e Tóquio. Então, o rádio simplesmente vai captando, sintonizando as frequências do planeta inteiro. E ela está aqui pegando essas faixas e demonstrando, né, o que está acontecendo em cada lugar, cada rádio que está transmitindo naquele momento em cada parte do planeta. E de acordo com o seu Guy Ballard, diz que perfeito funcionamento, né? Ou seja, o rádio não apresenta nenhum tipo de estática, de ruído, nada, simplesmente como se estivesse ali numa rádio local, né? Pegando perfeitamente. Diferente, claro, né? Para todos aqueles que já utilizaram o rádio, quando você está fora da faixa de sintonia de um rádio, às vezes de uma cidade para outra, ou saindo de um lugar para outro, começa a falhar e aquilo vai dando ruído, enfim, até perder o sinal. Então aqui isso não acontece. Não importa onde seja esse lugar, onde esteja a sintonia, a captação é perfeita, a sintonia é perfeita. Muito bem. Aí ela diz, agora coloquemo-nos em contato com o primeiro cinturão etérico ao redor da Terra. Então ela já está ali fazendo o teste, onde vai sair, né, da nossa, vamos dizer assim, da nossa esfera vibracional, da nossa faixa, e começa a fazer contato com o primeiro cinturão etérico que está no entorno da Terra. Então, vamos ver o que acontece. E aí, então, nesse momento, se ouve uma música majestosa, né, e uma voz muito suave aparece aí nessa sintonia com o rádio, dizendo o seguinte: aqui é da etérica cidade dourada, sobre o deserto do Saara. Existe uma cidade etérica, sim, sobre o deserto do Saara. Aliás, deserto de Gobi, os desertos em geral já foram grandes civilizações. Para aqueles que estão acompanhando a aula agora, pegando aí, quem sabe, uma parte ou outra, as primeiras aulas lá atrás, da aula 1, 2, 3, eu já nem lembro mais, mas lá atrás, quando nós começamos a desenvolver esses estudos, fala, né, sobre os ensinamentos dos mestres a respeito de como o planeta se desenvolveu, as civilizações do passado. Então aqui é só uma menção e a gente não vai entrar na questão agora. Quem tiver interesse pode ir lá buscar as aulas, vai ter bastante conteúdo falando a respeito não só desse tema, né, das civilizações aí, dos desertos, mas muito mais coisa, né? Muito rico. Sempre sabemos quando é feita uma conexão terrena. Então, olha só, o cinturão etérico ali nessa cidade dourada sobre o deserto de Saara, quem está se comunicando, quem pegou ali, percebeu, né, falou assim, bom, tem alguém aí entrando em contato, pegando a nossa frequência. E para eles é muito fácil isso, né? É uma tecnologia que nós desconhecemos e uma sabedoria que está além do nosso alcance. Então, eles dizem assim, olha, nós sabemos, né, que sempre quando acontece uma conexão terrena, mas nós contamos com um meio mais elevado,
de comunicação. Então, eles têm ainda um sistema de comunicação mais elevado ainda do que esse que está sendo utilizado. Trata-se da operação do raio de som para falar e o raio de luz para ver. São comunicações através de raios, ou seja, são vibrações luminosas, né, e sonoras que permitem simplesmente vibrar e a partir daí conseguir falar e ver. É como naqueles filmes, já dissemos, filmes de ficção, onde aparece lá, né, o indivíduo está lá do outro lado da galáxia e aparece ali, né, na frente de todo mundo como uma espécie de holograma, enfim, e se comunicando. Imagem e som. Né? Então é o que ele está dizendo aqui. Então essa memória que a gente vê em muitos filmes, de onde será que vem tudo isso? Né? Essa ideia, né? Será que é uma lembrança? Será? Enfim. Então, quando esses dois raios são combinados, convertem-se na mais elevada forma de televisão. Olha que interessante. Entretanto, a televisão mecânica alcançará um estado muito alto de perfeição e em poucos anos será tão comum no mundo externo quanto o telefone é hoje. Vamos lembrar aqui o que este ser que está passando a mensagem através da sintonia, que ele percebeu que estava tendo uma sintonia ali. Né? Então, Leonora sintonizou o rádio lá com a frequência desse cinturão, esse primeiro cinturão eletrônico, e a cidade dourada no deserto do Saara percebeu isso, né? Alguém lá percebeu isso e começou a falar, porque sabia que eles iam ouvir e que certamente havia ali pessoas captando esse sinal. Então ele foi simplesmente falando, descrevendo lá a diferença que existe entre o equipamento que eles estavam utilizando e a forma como estes, né, na Cidade Dourada, se comunicam. E dá um sinal aqui, ele já coloca a nossa televisão, ou seja, a televisão humana, né, que foi inventada aí, e que foi com toda certeza um dos grandes instrumentos de comunicação, que esse instrumento alcançaria assim uma perfeição elevadíssima. E hoje o que nós temos em termos de equipamentos televisivos, né? esses televisores, coisas que são inimagináveis, com uma qualidade impressionante. E isso a gente tem em larga escala, cada vez mais aperfeiçoados. E isso já foi dito, né? Ou seja, já foi aventado ali, foi sinalizado lá por volta de 1930, quando o Sr. Guy Ballard estava passando por essa experiência junto com os jovens. Então, o que eles já sabiam sobre o que viria, né, para o nosso futuro? Porque hoje nós estamos numa situação bem diferente de quem estava lá em 1930. Não imaginava que nós chegaríamos, né, nessa situação que estamos hoje em termos de tecnologia. Mas está aí, né, o registro lá em 1930 falando sobre um futuro adiante, que hoje a gente pode olhar e falar, realmente ele acertou. Seja quem for este ser, ele sabia exatamente o que estava dizendo. E aí ele continua, oxalá que mais seres humanos pudessem elevar suas consciências e tornar-se altamente sintonizados, o suficiente para ter acesso ao maravilhoso uso destes raios. Então, é algo que nós vamos conseguir alcançar um dia, mas a consciência, essa consciência crística que nós falamos, consciência búdica, enfim, essa consciência divina, ela realmente vai ter que, vamos dizer assim, ser libertada, né? Ou seja, nós vamos ter que controlar, dominar a nossa personalidade e permitir que a nossa consciência divina venha à frente para que a gente tenha acesso, para que a gente consiga realmente chegar, né, nessas realizações, nesse conhecimento tão maravilhoso, tão impressionante e às vezes assim inimaginável, né? Uma coisa que a gente fica surpreso. Mas, ok. Então, vamos em frente. E aí Leonor esclarece, como podem ver, a magna presença eu sou dentro do indivíduo não reconhece tempo, lugar,
espaço ou mesmo condições. É unicamente na atividade externa da mente, ou seja, aqui onde nós vivemos, ou consciência sensorial humana, que vem através da nossa personalidade, que ocorrem tais conceitos de limitação. Não existem limitações para os seres livres, para os seres libertos, para aqueles que alcançaram essa consciência. Então, a Leonora, a partir desse momento, ela faz um novo experimento e fala: vamos sintonizar o rádio no campo alto. Estamos buscando agora sintonia além da Terra. Vamos ver o que acontece. Nesse momento, né, quando Leonora faz esse redirecionamento, né, da sintonia para o campo mais alto, uma voz aparece, surge ali no aparelho e diz assim: Leonora, aqui é de Vênus, planeta Vênus. Sabemos que é você, porque seu aparelho, o aparelho que ela inventou, é o único instrumento mecânico que chega até nós da Terra. Olha que coisa fantástica! Sua comunicação habitual conosco, ou seja, ela já se comunica com eles, é por meio dos raios de luz e som. Então, ela já tem uma comunicação com eles que não necessariamente é através do aparelho que ela inventou, mas ela já sabe, né? Ela já é certamente aí uma mestra, atingiu a mestria, né? Para estar ali desenvolvendo todos esse equipamento, esses inventos, mas ela se comunica, como diz esse ser de Vênus, através dos raios de luz e som, que foi o que aquele outro ser, né, que eles não se denominam, eles não se apresentam por nome, não necessariamente todos eles, né, diz assim: você se comunica pela luz e o som, pelos raios de luz e som. Então, por isso julgamos que está fazendo isso para benefício de outros. Fato. Sr. Guy Ballard e os jovens estão ali aprendendo, sendo instruídos, e não para si mesma. Então, ela não iria utilizar o rádio simplesmente para ficar assim, brincando, né, fazendo testes ali. Não, ela já tem o meio de comunicação apropriado, adequado, e esse meio adequado, ele são os raios de luz e som que fazem com que ela possa se comunicar com qualquer parte, não só do planeta, como do próprio universo. E aqui é essa menção. E aí ele continua: nossos instrumentos aqui indicam o planeta com o qual estamos conectados. Então, eles sabem de onde está vindo o sinal, mediante o som e cor da vibração. Olha que interessante. Então, o som, né, e a cor tem a sua vibração característica. Obviamente, né, já temos estudos até na própria ciência humana que demonstram isso. E essa vibração, ela é percebida, ela é captada não só pelos instrumentos, né, ou seja, esses instrumentos altamente tecnológicos que fogem da nossa compreensão de outros planetas, de outros seres, como a própria presença divina consegue captar isso, consegue perceber. Então ele diz assim: aproxima-se rapidamente o dia em que a televisão mecânica de vocês poderá também chegar até nós. Olha que coisa! Falamos agora mesmo, né? A nossa tecnologia avançando absurdamente. E existem motivos para isso. Isso tudo vem através dessa grande sabedoria que é estabelecida pelo trabalho desses grandes seres, dos mestres. Seus cientistas não poderão alcançar esse êxito até que entendam que existem os raios etéricos. Eles precisam estar cientes deles para aprender seu uso. Então, chegará o tempo. Chegará o momento em que isso será possível, né? Nós teremos um aparelho aqui, humanamente falando, né, através da nossa ciência, em que a gente consiga essa comunicação com outros planetas. Mas, como foi alertado aqui, é preciso que os cientistas, né, ou seja, os pesquisadores, compreendam como funcionam os raios etéricos. Então,
é um desprendimento que ainda vai acontecer e leva algum tempo. Isso fará com que todo tipo de comunicação dentro do espaço cósmico seja uma questão muito simples. E então a comunicação conosco será um acontecimento diário. Então imagine só, comunicarmos, né, nos comunicarmos com qualquer planeta, além da Terra, de uma forma natural e espontânea. Hoje, para a grande maioria, né, acho que muita gente nem acredita que exista vida além da Terra. Por quê? Porque a vida que nós acreditamos, ou pelo menos a grande maioria acredita que possa existir, seria como um corpo físico que nós temos. Mas isso é absurdamente ilógico. Por quê? Porque se existem outros planetas, há outras vibrações e essas outras vibrações não funcionam exatamente da mesma forma que a nossa aqui, óbvio. Então, um corpo físico não vai vibrar num planeta Vênus, num planeta Marte, num Sol físico aqui, o nosso Sol, e assim sucessivamente. Por quê? Porque são outras vibrações, são outros tipos de corpos, muito mais sutis do que nós temos aqui. Que, inclusive, os nossos corpos também, lá nas primeiras idades douradas, eram corpos mais sutis. Também isso está em aulas lá atrás, como eu falei, quem tiver interesse, só fazer o garimpo vai encontrar lá essas informações. Muito estudo, com certeza. Mas vamos lá. E aí a mensagem de Vênus continua. Dentro dos próximos 10 anos, ou possivelmente 20, dependendo inteiramente da harmonia que possa ser mantida entre os habitantes da Terra, certa quantidade de nossos grandes inventos, ou seja, olha só, inventos que vêm lá de Vênus, ou seja, grandes invenções vindo de outro planeta. Loucura, né? Para muita gente fala, não, isso é coisa de maluco, mas está aqui, registrado através dos grandes ensinamentos desses amados mestres de sabedoria. Então, certa quantidade de nossos grandes inventos serão dados para aqueles seres humanos que estejam sintonizados para recebê-los. E nesse período que a gente está falando de 1930, né, para frente, nós temos daí por diante vários inventos, alguns que já haviam chegado, né, como fax, enfim, mas a gente tem celular, televisor, antibiótico, todas essas, vamos dizer assim, essas descobertas, é claro que elas vieram através da nossa ciência. Só que essa inspiração, essa apresentação, da onde ela vem? Ela vem da nossa consciência divina que está conectada com todo o universo. Então, há muito por trás de tudo isso que a gente vê aqui. Não é só simplesmente uma coisa que alguém descobriu, não. Nós temos muito além disso que nós acreditamos. Mas é preciso sim ter a mente aberta no sentido de deixar a personalidade de lado e permitir, né, que a nossa consciência nos mostre aquilo que é a realidade da vida e não simplesmente ficarmos limitados, como é o que a gente vê normalmente, né, ou acontece no dia a dia dentro da nossa estreita compreensão. Esses inventos serão de um grande benefício para a humanidade, como é o maravilhoso acelerador atômico que está perto de vocês. Então, já falamos do acelerador atômico. E olha aí, muitos inventos, né, já sendo aqui apontados como chegando para a Terra e para nos beneficiar, para trazer grandes realizações. E isso a gente tem visto um salto tecnológico ao longo desse tempo. Né? Ele fala aqui de 10, 20 anos, a gente já tem bem mais do que isso desde essa época e nós percebemos aí como realmente nós avançamos absurdamente. Então tudo já era previsto, assim como aquilo que os mestres falam sobre um futuro mais adiante ainda. Então temos muito ainda por descobrir, né? Esse instrumento um dia abençoará seu povo tremendamente. Chamem-nos sempre que possamos lhes servir. Nosso amor, luz e sabedoria os envolvem, a vocês e a toda a terra. E realmente Vênus tem um papel de parceria, de irmandade, eu diria assim, de sustentação da Terra
que nós pouco sabemos, pouco imaginamos. Eu digo pouco porque aquilo que já foi apresentado, eu acho que é mais do que suficiente para a gente entender a irmandade de Vênus em relação ao nosso planeta, porque o nosso planeta já era para ter desaparecido do sistema solar. Mas esses irmãos de Vênus, principalmente, né, com o seu regente, o amado senhor Sanat Kumara, que é conhecido por outros nomes, inclusive Narayana, né, através da filosofia do yoga, o ancião dos tempos, em algumas outras filosofias, ele foi o responsável por sustentar a luz do nosso planeta. Também tema de aula lá atrás. Vamos garimpar. Bom, aí então, Leonora mudou, né, o campo do aparelho de alto para baixo. Já reduziu aí a vibração e falou assim, bom, vamos pegar outra sintonia. E aí, depois de 3 minutos, de acordo com o Sogai Ballard, se fez ouvir uma voz profunda, olha só, que dizia o seguinte: reconheço o seu chamado e estou respondendo pessoalmente. Quem está respondendo pessoalmente? E ele se apresenta. Aqui fala Peler. Peler nada mais é do que um Deus, ou poderíamos dizer assim, um dos responsáveis que sustentam o reino da natureza, que sustentam parte daquilo que é a estrutura da Terra. Mais precisamente, Virgo e Peler são os diretores ou os que regem os elementos da terra, ou seja, a estrutura terra, porque a gente fala dos gnomos, né? Fala aí dos seres que vivem na terra, que pertencem à terra, e esses diretores, Virgo e Peler que está falando aqui, eles são os responsáveis pela manutenção da terra, terra propriamente dita, estrutura terra, né, tudo aquilo que há através das árvores. Então, e os gnomos, né, que são esses seres, como já falamos outras vezes, que vêm através dos contos de fadas, eles estão sob a responsabilidade de Virgo e Peler. Então, aí ele continua, é interessante e alentador saber que sobre a superfície da Terra há pessoas que tenham alguma ideia da possibilidade de que seres divinos possam existir. E existem no interior da Terra. Então, há vida no interior da Terra. Há vida na crosta terrestre. E isso é algo também inimaginável, porque é um lugar que é pouco explorado, ou quase nada explorado, e existem algumas histórias fantásticas sobre isso, né? Aquela história do Viagem ao Centro da Terra, enfim, e algumas aí que falam, mas como se fossem lendas ou histórias inventadas, né? Fábulas, mas está aqui. Esses seres existem e eles habitam o interior da Terra, que é um lugar muito diferente daquilo que a gente imagina. Supomos que vocês têm mais com o que lidar do que nós. Olha só a chamada, hein? Pois aqui não temos temperaturas extremas, nem as estações de frio ou calor, ou seja, lá não tem essa variação que a gente enfrenta aqui. Temos a eterna luz branca, como se fosse um grande sol no centro da Terra, que é suave e relaxante. Nosso clima é delicioso, como o das regiões semitropicais da Terra. Como pode ser isso? Incrível, inacreditável até, né? A América de vocês, continente americano, algum dia terá algo similar. E ainda assim, sempre ocorrerá uma leve mudança de estações. Os mestres realmente falam sobre isso. Essa mudança será muito menos severa do que as que ocorrem atualmente. Temos variações tremendas hoje, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, onde, lamentavelmente, os elementais estão sendo assim muito maltratados, né? A gente tem visto isso, infelizmente. Temos o que se poderia denominar o Sol eterno de pressão constante. É um Sol, existe um Sol no centro da Terra.
este Sol produz uma atmosfera com a mesma pressão contínua e que se torna harmoniosa a todos que sob ela vivem. Isso é maravilhoso. Sim, são ensinamentos e questões para a gente refletir de grande profundidade. E isso vai muito além, né? Mas vamos seguir aqui. E as instruções de Pelé continuam aí. A magna presença eu sou provê condições perfeitas em todas as fases de sua expressão. Continua falando, né, citando aqui a presença divina, a magna presença eu sou, que é através dela que tudo absolutamente acontece. Se todo mundo tão somente pudesse se dar conta disto e entendê-lo, a terrível agonia que o medo produz seria eliminada por completo da humanidade que habita a superfície da Terra. Como poderão ver, eu estou bastante a par de muitas das condições da Terra, não relacionadas com minha própria atividade aqui. Porque quando nós, assim como vocês, penetramos a mente de Deus, pode-se obter todo o conhecimento, porque nosso motivo é puro e desinteressado. Então, nós temos muito que aprender ainda e, claro, nos purificarmos para chegar, com certeza, num nível como esse de um ser tão elevado. Mas estamos no caminho e é esse o nosso grande objetivo, né? Então aqui finaliza-se a transmissão via rádio. Leonora, encerrando a transmissão, ela já se despede e segue para outras atividades. E Sogai Ballard e os jovens ficam ali com aquela cara de Mona Lisa, do tipo, que foi tudo isso? Principalmente a questão, né, do intraterreno, do como assim, mas existe vida na crosta terrestre? E o Mestre Saint-Germain, né, sabendo dessas dúvidas que pairam na mente deles, vai explicar tudo isso. Mas nós vamos ver isso na próxima aula, com certeza, né? Naquela expectativa do o que mais existe aí de tão maravilhoso. E realmente há muitas coisas maravilhosas. Encerramos assim a nossa aula de hoje. Agradeço pela atenção, oportunidade, como sempre. Se houverem dúvidas, questionamentos, desejo de tirar alguma questão aqui, né, ou até acréscimos, por favor, sintam-se à vontade, deixem nos comentários, mande e-mail, sempre à disposição. Que seja para nossa bênção, felicidade, na elevação da sabedoria, sempre. Gratidão, fiquem em paz.